Antes de começar o vídeo, peço que deixe o like e se inscreva no canal para não perder as continuações. Bora para o vídeo. A história começa em um cenário caótico, onde a humanidade estava a poucos passos da extinção. No meio desse cenário, uma mensagem do sistema aparece, informando que estava se iniciando a missão de prevenção demoníaca, cujo objetivo era defender-se da invasão. Após a mensagem, as pessoas notam o surgimento de uma enorme fenda dimensional se abrindo, de onde começa a sair uma besta rasgando os céus. Tremendo de medo, as pessoas não acreditam que realmente teriam que sobreviver à invasão daquela besta, conhecida pelo nome Behemoth. No meio do medo e do desespero, Behemoth ultrapassa toda a fenda sem perder tempo e começa a atacar as pessoas. Na cena seguinte, alguns figurantes gritam bem alto para que mantenham a formação, pois, se falharem ali, o mundo acabaria. E nos é explicado que, no início, era apenas uma competição entre as nações, mas tudo mudou quando a Liga Espacial surgiu em 2022, e uma batalha pela sobrevivência contra outras criaturas espaciais começou. A humanidade, representante da Terra, continuou falhando miseravelmente. Agora, restavam apenas 10 nações na Terra, trazendo grandes riscos de ser dizimado. No meio da batalha, a besta já preparava mais um poderoso ataque, mas foi aí que o nosso protagonista finalmente apareceu. Pulando bem alto, ele encara Behemoth logo à sua frente e, em seguida, avança em sua direção, buscando acabar com a luta rapidamente. Após os dois ataques se chocarem, vimos que o ataque do protagonista superou o da besta, derrotando-a com um único soco. Os figurantes, ao verem aquilo, ficaram sem acreditar que uma besta daquele tamanho foi derrotada com apenas um soco. Após a derrota de Behemoth, o sistema do jogo aparece dizendo: missão completa. Por conta do choque entre os dois golpes, o protagonista aparece de pé sobre a besta, sem um dos seus braços. Foi quando ele escuta um grito dizendo, bom trabalho, e nos é explicado o ranking do nosso protagonista, que se chama Ji-Han. Ele estava em 7º lugar no ranking global de artistas marciais. A voz vinda de cima do prédio continuava dizendo, a nação América venceu mais uma batalha. E aquele momento era histórico e nunca seria esquecido. É mostrado Baron Williams, líder da guilda Sonho Americano, número 1 no ranking global. Após a fala de Baron, Sofia, sacerdotisa número 3 do ranking global, pula do prédio em direção ao nosso protagonista Ji-Han, para ver se ele estava bem. Ao chegar perto de Ji-Han, ela nota que ele havia perdido um dos braços. Em seguida, Sofia usa seu poder de regeneração para tentar recuperar o braço dele. De repente, a besta dropa um baú de recompensas logo à frente de Ji-Han e Sofia. O líder da guilda, Baron, logo ordena que Ji-Han se afaste do baú, pois seria ele quem dividiria as recompensas da batalha. Sofia acha aquilo injusto e questiona Baron sobre sua decisão, pois foi Ji-Han quem matou a besta sozinho. Ela afirma que não deveriam estar interessados apenas na recompensa. Baron então exclama para todos que dividiria a recompensa somente entre Sofia, o número 4 e o número 5 do ranking. Sofia, indignada, questiona Baron mais uma vez sobre o porquê daquela decisão. Baron responde que Ji-Han não é um americano, mas sim um renegado de seu país. Por isso, ele não tem direito à recompensa. Apontando para Ji-Han, Baron continua dizendo, mesmo que ele tenha sido naturalizado americano, ele ainda não é um de nós. É apenas um mero cachorro descartável. Ouvindo aquilo, Ji-Han se enfurece, mas permanece em silêncio. Enquanto Sofia tentava debater novamente sobre a decisão de Baron, Ji-Han a interrompe dizendo, está tudo bem, eu já estou indo. Mas, em seus pensamentos, ele concordava com Baron. Dizia a si mesmo que Baron estava certo, pois ele realmente era um renegado. Após a queda de sua terra natal, ele infelizmente fugiu para a América. Apesar dessa tragédia, Ji-Han obteve uma habilidade Rank SSS chamada Arte Divina Sem Nome, uma habilidade passada adiante por fragmentos. Seu requisito de aprimoramento só poderia ser alcançado se o usuário encontrasse o verdadeiro nome da habilidade. Foi através dessa habilidade que ele chegou à 7ª posição do ranking global. E, mesmo se tornando um ranker, ele não era reconhecido como um americano, e sofria até hoje com esse tipo de discriminação. Mas o que realmente o fazia sofrer era a culpa por ter sido o único sobrevivente de seu país. Acordando de seus próprios pensamentos e culpa, Ji-Han volta à realidade e novamente tenta curar seu braço. No entanto, o jogo envia uma nova mensagem informando a todos os resultados da missão de rebaixamento da Liga de Bronze. A condição de conclusão da missão era a sobrevivência de mais da metade dos jogadores humanos. Logo aparece a notificação de que os Estados Unidos, sucesso, China, sucesso, Rússia falha, Japão falha, 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 falha. Ouvindo aquilo, o medo se espalha por todos, que ficaram espantados com os resultados, não acreditando que dentre as 10 nações restantes na Terra,
Apenas os Estados Unidos e China restaram agora. E o sistema conclui dizendo que a missão de prevenção de rebaixamento da humanidade falhou, mas que haviam outros que falharam também. E eles eram os Orcs, e que agora a humanidade teria que lutar contra esses Orcs para decidir, em uma batalha final, quem sobreviveria ao rebaixamento. Todos logo questionam Barren se teriam mesmo que lutar contra os Orcs, sendo que na última vez que lutaram contra eles, só venceram graças a Jihan. E Barren, ouvido aquilo, já fica irritado por estarem dependendo de Jihan. Barren então decide que dessa vez não escolherá nosso prota para defender a humanidade na batalha contra os Orcs. Após Barren escolher os representantes da humanidade para a batalha final, todos são teletransportados para uma arena onde acontecerá a batalha. Ao começar a batalha, Barren libera todo seu poder e se enfurece ao lembrar que não precisaria do nosso prota Jihan para defender a humanidade e que ele era quem iria fazer isso. Logo Barren avança contra o líder dos Orcs, na tentativa de eliminar os Orcs sozinho. Com essa investida, o líder dos Orcs também avança em direção de Barren, e com um golpe muito rápido, a batalha é decidida em segundos. Com um golpe em cheio na cabeça, o líder dos Orcs acaba decepando Barren. Com isso, Barren cai logo atrás do líder dos Orcs sem sua cabeça. Sem acreditar que aquilo aconteceu, todos da equipe de Barren ficam em choque com a morte do número 1 do rank, e com apenas um golpe. Logo após morrer, os Orcs já avançam para cima do restante da equipe, os eliminando um a um, sem muitas dificuldades. E o último humano restante na batalha era Sofia, que foi escolhida por Barren para lutar. E o Orc na sua frente, não mostrando qualquer excitação, a finaliza, concluindo a batalha. Todos que estavam na Terra assistindo à batalha final ficaram chocados com o que acabaram de ver. O líder dos Estados Unidos morreu com apenas um golpe pelos Orcs, e em seguida, toda a sua equipe. Com aquele resultado da batalha, logo a ficha de todos caem, batendo o desespero, pois realmente o fim havia chegado para eles. Ao final daquela rápida batalha, o sistema informa a todos que a humanidade perdeu, e serão rebaixados da Liga Bronze. Mas, como não havia uma liga inferior à Bronze, a humanidade foi considerada sem valor, e que por serem considerados sem valor, a humanidade será expelida da Liga Espacial. Logo após dizer isso, começa a surgir um buraco negro do chão, engolindo tudo em sua volta, extinguindo tudo o que tocava. E o nosso prota, vendo que era o fim da humanidade, fica sem acreditar que realmente aquele seria o fim. Todos que foram engolidos pelo buraco negro caem em desespero, gritando por ajuda, pedindo socorro, uns gritando pela mãe, pelo pai, um desespero sem fim. Após o sistema informar que a exclusão da humanidade foi concluída, aparece um painel de erro na exclusão, pois havia um humano restante, e ele era o nosso prota, que estava jogado em um total vazio, totalmente imerso em seus pensamentos. E o prota questiona se ele era o único vivo de novo. Assim, surge uma tela de status dizendo que a habilidade das artes divinas sem nome estavam resistindo à sua exclusão. Com isso, o prota indaga sobre aquilo. Como assim as artes divinas sem nome estão resistindo? Será que se eu fosse forte o suficiente isso teria acontecido? Será que as coisas seriam diferentes se eu tivesse melhorado essa habilidade? Vendo a resistência à exclusão do nosso prota, os responsáveis pelo sistema questionam-se se deveriam dar outra chance ao nosso prota, pois ele tinha algum potencial. Logo após decidirem em um comum acordo que seria um desperdício de poder caso os eliminasse ali, resolvem dar a Jihan uma segunda chance, o enviando para a primeira era da Liga. Após a segunda chance ser dada ao nosso prota, ele se vê acordando, assustado em seu quarto anos antes daquele fatídico evento acontecer com a humanidade. Era como se nada tivesse acontecido com a humanidade daquele tempo. O Proja, tentando levantar da cama, se pergunta o que aconteceu, e que ouviu que iria voltar para a primeira era da Liga. Jihan, ainda sem acreditar que tinha voltado, abre a cortina do seu quarto e percebe que tudo está normal, e que o ano de 2020 é 3 anos antes de tudo aquilo acontecer com a humanidade. Jihan então abre a sua janela de status, e nota que ainda está no nível 2, e que aquele status era de quando entrou para a Liga naquela época. Logo nosso prota solta um sorrisinho dizendo que aquela era uma grande oportunidade de mudar o futuro e proteger a todos dessa vez, pois ele realmente viu como o fim do jogo terminou. O ano era 2020, e nesse ponto da história, a Coreia tinha um poder sólido, pois, entre os 11 melhores jogadores do mundo, ela poderia contar com o terceiro melhor jogador desse ranking, Yoon Se-jin, mais conhecido como o Rei da Espada. Ele era o motivo da Coreia ser inabalável naquele tempo, e graças a ele,
A Coreia era capaz de competir por classificações maiores com o norte da Ásia. Em julho daquele mesmo ano, o famoso Rei da Espada, Yun, decidiu trocar de nome para Ito Ryuhei e passou a defender a nação do Japão nos jogos, tornando-se assim um cidadão japonês. Com o anúncio dessa decisão repentina de seu melhor jogador, o Battle.net da Coreia recebeu o maior choque de sua história. E somos apresentados a Ji-han, sentado no sofá, assistindo ao anúncio que mudaria todo o boato da Coreia dali em diante. Irritado ao ver aquilo, Ji-han lembra que no passado, depois que Yoon Se-jin saiu, a Coreia havia entrado em um grande caos. Ela havia perdido seu melhor jogador e, como resultado, caiu várias classificações na liga, pois não conseguiu mais vencer os jogos a partir de dali. Ji-han se lembra que, no início, o Battle.net era apenas um jogo, mas que 2 anos depois, se tornou uma guerra pela sobrevivência. Se alguém perdesse a vida no jogo, também perderia sua vida na realidade. Monstros apareceriam nos países de classificação mais baixa, e um massacre iminente aconteceria. Depois que Yoon Se-jin saiu, a Coreia foi rebaixada para os ranks mais baixos, como esperado, e eventualmente foi destruída. Isso só demonstra o quão forte e importante o Rei da Espada era para a Coreia. Só de lembrar como tudo começou, Ji-han já se enfurece e dá um soco na imagem de Yoon que estava na sua frente, nos revelando que, na verdade, o Rei da Espada naquela época era ninguém menos que seu cunhado. E ele até hoje não entende o que sua irmã viu naquele momento maldito que abandonou seu próprio país. Ele se questiona, ao mesmo tempo, se as coisas seriam diferentes se sua irmã ainda estivesse viva. Voltando à realidade, Ji-han ainda se mostra feliz por ter carismático no passado, mas seu status naquele momento eram patéticos, como ele observa ao ver a tela do sistema. No entanto, logo pensa que esse estatuto não o surpreende, pois naquele tempo ele só pensou em fazer apostas e beber, sem se importar com o que estava acontecendo no mundo. Ele confirmou que era um verdadeiro tolo. Nos é explicado que naquele tempo, todos se tornaram jogadores aos 18 anos, mas poucos jogadores receberam uma dádiva, e o nosso protagonista teve a espécie de receber uma dádiva, embora fosse de menor classificação, uma habilidade de classificação F. A dádiva era chamada de Olho do Viajante, que permitia ao protagonista ver os detalhes de outros jogadores. O nosso protagonista, inútil que era, usava essa dádiva apenas para ganhar dinheiro com apostas. Agora, ao ganhar uma nova chance, ele percebe o verdadeiro valor dessa habilidade. Ji-han segue olhando para seu status, incrédulo com como eles são horríveis. E se questiona, pois claramente ele tem status de jogador de nível 1, embora você esteja no nível 2. Pensando um pouco, Ji-han se lembra que havia adquirido uma poção de experiência no dia anterior ao que ele retornou. Ele fica sem acreditar que usava esse método para subir de nível naquela época. Ainda olhando sua janela de status, ele percebe que há cerca de 100 mil pontos de conquista, e se pergunta por que há tantos pontos assim. Imaginando que seja por ter retornado ao passado, o protagonista decide entrar no inventário do seu sistema para ver se retornará com algo a mais. Ao abrir o inventário, ele se depara com uma recompensa, um cupom de troca de pontos de conquista, EX, um benefício concedido ao último sobrevivente escolhido para repetir o desafio. Nos é explicado que, ao usar o cupom, o jogador poderá acessar a loja de conquistas. Ji-han indaga: um benefício? E é de rank X? Ji-han então usa o cupom, adicionando a loja de conquistas ao seu inventário. Ao abrir a loja, Ji-han observou que havia 3 opções de melhorias: 20 mil pontos para melhorar a loja de conquistas, 10 mil pontos para expandir uma janela de status, 10 mil pontos para adicionar um slot de aula. Nosso protagonista, ao analisar as opções, decide melhorar a loja de conquistas 4 vezes, utilizando quase os 100 mil pontos que havia ganho, restando-lhe apenas 10 mil pontos de conquista. Após evoluir a loja de conquistas 4 vezes, uma mensagem do sistema o informava que uma restauração urgente apareceu, onde era possível melhorar um item danificado para seu estado perfeito. Ao ler aquilo, Ji-han logo se anima com a possibilidade de restaurar algum item danificado. Seguida, Ji-han segue em direção a uma sala, onde ele coloca suas digitais para entrar. Ao entrar, percebemos que era uma sala de jogos. Ji-han então se sentou na cadeira e abriu o inventário da Battle.net. Em seguida, encontra um item danificado chamado Pincel Estragado de Dong Fangshuo, Rank A, que era um pincel inútil que foi quebrado. Logo, nosso protagonista usa a restauração urgente nesse pincel, restaurando-o completamente. Após a restauração ser concluída, vemos que o pincel se transformou em um item de rank SS, e que continha um vínculo com o deus Marcial. Mas ainda não sabemos o que ele realmente faz. Após concluir a restauração do pincel, aparece uma mensagem do sistema para Ji-han dizendo que o tutorial da Liga Bronze de Gangnam foi enviado em breve, e que ele seria invocado em 10 segundos. Ji-han
entendendo aquilo, percebe que não tinha muito tempo. Então abre sua janela de status novamente e começa a usar aquele pincel em seu status, aumentando sua força, agilidade e vida em mais 5 pontos cada. Ao final dos 10 segundos, Jihan é invocado para o meio de um coliseu, na liga da Battle.net, onde o objetivo da missão era sobreviver contra os monstros do coliseu, junto aos 100 jogadores também invocados. Quando metade dos jogadores foram mortos, o objetivo seria cumprido. Ao ver no meio do coliseu, Jihan abre sua janela de status e percebe que seus traços de força, agilidade e vida foram combinados em poder marcial. Ele notou que havia recebido 5 pontos de poder marcial, um poder de status único, e para conseguir isso, ele também ganhou mais 10.000 pontos de conquista. Ao perceber o quão forte ficou após receber o poder marcial, Jihan se vê confiante na batalha que irá acontecer. Em seguida, o sistema informa que Jihan foi invocado sem estar logado ao Conector Battle, e isso significaria que ele experimentaria 100% do dor gerado naquela batalha, pois estar logado no Conector Battle inibiria as dores geradas pela batalha. Nosso protagonista então se lembra dessa ferramenta criada onde ele está, e havia um conector deixado para trás pelo seu cunhado, capaz de inibir até 99% da dor. Ele pensa que fará bom uso depois. Após se lembrar do conector deixado pelo seu cunhado, nosso protagonista recebe uma mensagem na janela de conquista, dizendo que ele possuía uma missão limitada, onde essa missão era ficar em primeiro lugar no tutorial da Liga Bronze de Gangnam, e que, se conseguisse, sua recompensa seria de 1000 pontos de conquista. Ao lembrar de seu poder marcial, Jihan já se sente mais confiante em conseguir cumprir essa nova missão. Logo em seguida, o sistema informa que a batalha começou, e o nosso protagonista, no primeiro segundo de batalha, já se vê sofrer um ataque sorrateiro por trás, logo ficando sem acreditar com a rapidez do golpe. Já finalizando o ataque, o figurante logo canta vitória antes da hora, gritando que já havia pegado um novoto. Ao fechar a boca, o figurante nota que sua espada havia ficado presa. No segundo seguinte, ele percebe que sua espada estava sendo segurada pelo protagonista com apenas 2 dedos. Jihan, ainda segurando a espada, olha para trás com desdém e agradece ao figurante com um olhar frio e calmo por lhe dar o primeiro abate na batalha. É explicado brevemente que as guildas eram grupos que treinavam e administravam os jogadores. E como todos no mundo estavam animados com essa rede de batalhas, todos os países decidiram investir seus recursos para apoiar seus jogadores. Aproveitando-se dessa maré de oportunidades, com investimentos agressivos de empresas conhecidas, grandes e pequenas guildas nasceram e puderam se estabelecer na Coreia do Sul, treinando jogadores logo fortes cedo. A Liga de Bronze de Gangnam é o lugar onde estrelas em ascensão de cada guilda estreavam para mostrar todo o seu potencial. De volta ao Coliseu, o figurante, nervoso e apreensivo, indaga que a Liga de Gangnam está em outro nível. Nos é informado que seu nome é Do Hyuk-gyu, e que ele está na Guilda Divergente, administrada pelo Grupo Divergente, uma guilda famosa, que conta com várias estrelas em ascensão. Um jovem Gyu conseguiu entrar na Divergente depois de obter a bênção de Rank A Agilidade. Poucas pessoas recebem uma bênção Rank A, e sem dúvidas ele chegaria no top 50 do ranking. Com o início da batalha, Gyu enfrenta seus oponentes com um olhar de determinação, buscando o melhor oponente. Após uma breve observação, ele percebe que a maioria dos jogadores está equipada com bons equipamentos, e se borrando de medo, prefere recuar no primeiro momento, dizendo que o importante era sobreviver. Ao recuar um pouco, ele avista Jihan de costas, sem acreditar que havia um jogador ali sem armadura e vestido de moletom e regata. Acreditando que ele havia sido invocado por engano e que seria apenas um novato, Gyu então avança na direção a Jihan, na esperança de conseguir seu primeiro ponto na batalha. Acreditando que conseguiria esse ponto tão facilmente, Gyu logo pensa que é uma cara realmente de sorte. Logo no início já conseguiu um ponto assim tão facilmente. Ao chegar perto de Jihan, Gyu gritou: "Morra, seu novato descascado!", já fazendo seu movimento de ataque pelas costas de Jihan. E após realizar seu ataque, Gyu nota que sua espada estava presa. Só depois que a poeira do ataque se dissipou, ele notou que sua espada estava sendo segurada com apenas 2 dedos. Ainda sem entender o que havia acontecido, Gyu pensa: "Ele bloqueou minha espada com 2 dedos?" E gaguejando, Gyu questiona: Como ele acompanhou a velocidade da minha agilidade de Rank A?" Após aquilo, com os movimentos dos dedos, Jihan solta a espada, já jogando Gyu no chão com apenas um movimento. E olhando para Gyu, que caiu no chão, Jihan indaga: "Você veio participar da Liga de Bronze de Gangnam com uma bênção dessa?" Ouvindo aquilo, Gyu, ainda sentado no chão, responde: "O quê? Minha agilidade de Rank A não é qualquer coisa.
Acha que uma bênção de rank A é uma porcaria, seu descascado? E respondendo a Gyu, Ji-han diz, não vou negar. Ouvindo a resposta de Ji-han, Gyu se enfurece e pensa, como esse maldito se atreve a me subestimar? Ele fica se achando só porque bloqueou um golpe. Já com muita raiva, Gyu decide usar toda sua velocidade para atacar Ji-han. Ji-han, vendo aquilo, questiona, ele vai me atacar com tudo o que tem? Para ser sincero, a velocidade de antes não era algo para se subestimar. Antes de finalizar seus pensamentos, Ji-han se assusta por quase ser atingido pelo ataque de Gyu e esquiva rapidamente, notando que os ataques são mais rápidos do que antes. Gyu então segue atacando Ji-han, que continua se esquivando. No meio da luta, Ji-han pensa, ele não é rápido, eu que sou lento. Ji-han então se lembra de que já experimentou várias lutas em sua vida passada, e que essa luta não seria fácil, mas a trajetória dos ataques de Gyu foi simples e óbvia. Ele poderia ver todos os movimentos de Gyu. Gyu segue atacando. Quando Ji-han enxerga uma abertura no ataque, e com um contragolpe rápido, tira a espada das mãos de Gyu, jogando-a para o alto, e olhando para sua mão tremenda, sem entender o que havia acontecido, Gyu exclama, o quê? E com Gyu parado, tentando entender como perdeu sua espada, Ji-han logo salta em direção à espada, que ainda estava no ar, pegando-a. Ji-han, se aproveitando aquela oportunidade, vira rapidamente e ataca o pescoço de Gyu por trás, derrotando-o. Poucos segundos antes de desaparecer, Gyu ainda exclama, impossível, e olhando para Ji-han diz, na próxima vez que você encontrar, você acabará com sua vida. Após eliminar Gyu, Ji-han recebe uma notificação do sistema dizendo, você conseguiu a primeira morte do tutorial, e obteve 100 pontos de conquista. Ainda segurando uma espada, Ji-han nota que ele está desaparecendo junto com o corpo de Gyu e indaga, quando um jogador morre suas armas desaparecem junto, e isso é uma pena, diz Ji-han, olhando a espada sumindo em sua mão. Independente de uma espada, Ji-han deduz que precisaria de mais 5 abates para poder chegar em primeiro lugar. Nisso, ele já olha para uma horda de monstros ao lado e indaga. Na rede de batalha, tirando os jogadores, tem monstros também. Entretanto, matar um monstro equivale 0,1 de uma morte. Então, é necessário matar 10 deles para ser contado como uma morte. E, por isso, a maioria das pessoas evitam eles e vão atrás de outros jogadores. Especialmente se tratando de orcs, e ir atrás deles era idiotice. Logo após pensar que era idiotice atacar os orcs, aparece uma mensagem do sistema dizendo, uma nova missão foi gerada. Ji-han pensa, uma nova missão? E nos é mostrado a seguinte missão. Aniquile os orcs. Uma horda de 30 orcs é o grupo mais poderoso do Coliseu. Mostre a eles a diferença entre suas forças e os derrote. Recompensa, 500 pontos de conquista. Lendo aquela missão, Ji-han diz, apesar de caçar monstros não ser eficiente, com uma recompensa assim, 500 pontos de conquista, é 5 vezes a recompensa de pegar a primeira morte. E continuando, ele diz, já que é assim, não há motivos para não fazer isso. Um monstro é só um monstro. Não são nada se comparado a um orc de verdade. E então, devo ir com tudo? Diz Ji-han, já pulando em direção aos orcs. Os orcs, vendo Ji-han se aproximando, não acreditam que um humano teve a coragem de atacá-los, ainda mais sem armadura alguma. Com Ji-han se aproximando, 2 orcs arremessam seus machados em direção a Ji-han, que já solta um sorrisinho despretensioso dizendo, é assim que se arremessa um machado, diz ele pegando os 2 machados arremessados pelos orcs, arremessando-os de volta com o dobro de força, os atingindo em cheio e eliminando-os na hora. Os orcs, vendo aquilo, ficam paralisados, e ainda sem acreditar que um humano acaba de eliminar 2 deles em um instante. E no meio dessa reação, Ji-han aproveita da distração, se movimenta rapidamente para trás de alguns orcs, e com um rápido movimento com o machado, decepa a cabeça de mais 3 orcs. Logo depois, recebeu uma notificação do sistema informando que 5 dos 30 inimigos haviam sido derrotados. No momento seguinte, ao ver como seus companheiros estavam caindo, rapidamente um dos orcs congelou no lugar e grunhiu em confusão, sem saber o que fazer. No entanto, esse efeito durou pouco. Depois de alguns segundos, quando os monstros recobraram a consciência e perceberam que o homem estava cercado por eles, todos atacaram ao mesmo tempo, tentando finalizá-lo, mas não conseguiram. Ji-han continuou a ler os movimentos de cada inimigo, e ao mesmo tempo que desviava, interceptava as armas de cada um, diminuindo o número de oponentes. Seguindo com a batalha desigual contra 30 adversários, o garoto reduzia rapidamente a quantidade de monstros, até que de repente, ouviu um grito nervoso. Homem, destrua-o! Nesse momento, Ji-han sentiu um perigo se aproximando pelo lado esquerdo. Ele se moveu para fora do alcance do golpe, agarrou a lança com a qual iriam perfurá-lo e a quebrou em 2 pedaços. O atacante, agora desarmado, ficou
ficou sozinho entre vários dos seus companheiros caídos, cara a cara com o homem que já havia massacrado a maioria dos orcs. Assustado com a situação, o monstro, segurando apenas um pedaço inútil de madeira, grunhiu de pavor. Na mesma hora, pegou um machado que estava caído no chão. Ji-Han comentou: queria que alguém tivesse te avisado para não fazer tanto barulho quando tá em emboscada. Vendo sua morte se aproximando, o orc tentou se defender com o pedaço de pau que restava em suas mãos. Ji-Han golpeou com força, quebrando o machado, mas não alcançou o resultado esperado. Não conseguiu derrotar o inimigo, pois o bastão era mais resistente que o cabo da arma do garoto. Olhando para o que restava de sua arma quebrada, Ji-Han disse decepcionado: cara, que tipo de arma é essa? Olha o tamanho que você tem e usa uma coisa dessas? Ao ver que Ji-Han estava sem machado, o orc sobrevivente gritou que a arma dele estava quebrada, mas ouviu em resposta: bem, na verdade, você também tem uma. E então Ji-Han completou de forma indiferente: agora finalize ele. Ao ver uma multidão de inimigos vindo de todos os lados, Ji-Han comentou, desapontado: isso é uma vergonha. Olhem para vocês. A vida não ensina nada mesmo. Preparando-se para usar sua carta na manga, ele ergueu um dos pés e disse: porcos estúpidos. Em seguida, pisou com força no chão, criando uma cratera sob seus pés e liberando uma onda de choque que lançou todos os monstros ao redor para longe. Depois que vários orcs foram arremessados pela onda de choque, Ji-Han saltou para pegar uma arma que haviam deixado cair. Assim que agarrou a espada e a lança, derrotou instantaneamente 4 inimigos que estavam por perto. Logo depois, ao notar vários inimigos enfileirados, Ji-Han lançou sua lança diretamente contra eles, perfurando mais 3 orcs com um único golpe. Após um curto período e com vários inimigos já derrotados, o líder dos orcs, o último, ainda de pé no campo de batalha, olhou assustado ao redor, tentando ver quem ainda estava vivo. Ao perceber que o único restante era Ji-Han, disse: ele definitivamente não é humano, é um verdadeiro monstro. E então perdeu a cabeça, literalmente. Com um golpe final da espada, Ji-Han partiu o monstro ao meio. Imediatamente após a destruição do último inimigo, o garoto recebeu uma notificação do sistema: você completou a missão de extermínio de uma horda de orcs. Logo após a mensagem, também apareceu uma notificação de recompensa: você recebeu 500 pontos de conquista por completar a missão com sucesso. Seu nível aumentou. Ao ver as últimas mensagens, o garoto ficou surpreso. Consegui subir de nível dentro do jogo? Achei que os pontos de experiência só seriam contados no final. Imerso em seus pensamentos por ter subido de nível de forma repentina, ele disse mentalmente: tudo isso por causa do nível baixo. Bom, pra mim, isso é uma ótima notícia. Agora vou poder melhorar minhas características. Enquanto olhava para o número total de pontos distribuídos nas diversas estatísticas, Ji-Han pensou: se for para aumentar uma característica, com certeza vai ser força de combate. A força de combate é um indicador único que combina 3 características: agilidade, força e resistência. Mesmo que 2 pessoas tenham os mesmos números nas outras estatísticas, essa característica insana pode pelo menos dobrar suas habilidades. Continuando a olhar para essa característica que se destacava das demais, ele pensou: claro que tem outro motivo pelo qual a força de combate é especial para mim. Recordando o momento em que alcançou um certo valor dessa estatística em sua vida passada, o garoto afirmou com confiança: assim que eu alcançar 30 pontos em força de combate, terei a chance de desbloquear uma arte marcial sem nome. Apontando para o símbolo de plus ao lado da característica, ele disse para si mesmo: preciso conseguir essa habilidade o quanto antes. Enquanto continuava tocando no botão de distribuição, Ji-Han pensou: mas tem um problema. Força de combate não é uma característica fácil de aumentar. Até que, vendo algo estranho, disse surpreso: sério isso? Ele havia acabado de ver sua força de combate aumentar em uma unidade depois de adicionar um ponto. Surpreso, comentou: ela realmente aumentou. Recordando sua vida passada e como era difícil subir essa estatística, ele acrescentou, admirado: normalmente é preciso muita experiência em combate e treinamento para aumentar força de combate. Esses pontos só aumentavam o potencial de crescimento. Com um sorriso de lado, ele completou: mas não é incrível? Não sei o que aconteceu, mas se continuar crescendo assim, eu vou ficar feliz. No instante seguinte, sentindo um perigo vindo por trás, o garoto se moveu para o lado e uma flecha passou raspando por ele, quase o atingindo na cabeça. Depois de desviar do ataque à distância, começou a procurar o inimigo que o havia atacado e pensou: é o atirador. Ao mesmo tempo, não muito longe dali, uma garota que havia disparado a flecha sorriu e disse animada: olha, só ele desviou. E o cavaleiro ao lado dela comentou: que sorte a dele. Depois do disparo fracassado, a garota continuou mirando em Ji-Han e disse: vamos acabar logo com isso. O fim está bem próximo. E ouviu o homem de armadura responder: sim, como prometido. Quem derrotar ele primeiro fica com a recompensa. Observando a dupla de lutadores conversando com confiança, Ji-Han pensou: pelo visto se uniram. E isso vai acontecer bastante por aqui. Esse mapa
mapa de sobrevivência foi criado para combates entre jogadores, mas não há nenhuma regra dizendo que os participantes não podem formar alianças. No momento seguinte, ao observar o ombro da arqueira, ele pensou: esse emblema é de uma das 10 melhores guildas da Coreia, a Guilda Tartaru. Sacando sua espada, o garoto pensou: um guerreiro e uma arqueira, combinação de ataques corpo a corpo e à distância. Se são da mesma guilda, não é surpresa. Depois de receber uma notificação do sistema dizendo que restavam apenas 60 jogadores, Ji-han refletiu: já tem tão poucos assim? Se eu apenas continuar desviando, talvez consiga sobreviver até o fim. Mas então pensou: mas se vieram atrás de mim então? E se vieram mesmo para me eliminar? Enquanto encarava a dupla de inimigos à sua frente, ele comentou que eu provavelmente era um alvo fácil para eles. Nesse momento, ouvi um dos guerreiros gritar para a garota: se você aceitar sair para jantar comigo depois disso, eu te dou uma estaca. Ela respondeu na lata sem hesitar: tô fora, passo. Enquanto os inimigos se distraíam com suas conversas, Hassan aproveitou a brecha para puxar a leaderboard mentalmente. Após revisar sua pontuação e a colocação no ranking geral, murmurou para si: faltam 4 voltas. Observando o segundo colocado, que estava a apenas um ponto de empatar com ele, o garoto sorriu de canto e comentou: tô me mantendo no topo por pouco, mas tá perfeito. Posso consolidar minha posição com a ajuda deles. Enquanto isso, a arqueira puxava a corda do arco e provocava seu aliado. Devia ter vergonha na cara, considerando a diferença de idade entre a gente. Antes mesmo que a flecha fosse solta, Sung Ji-han fez seu primeiro movimento, e foi brutal. Em um instante, separou a cabeça da garota do corpo. Em sua mente, ele pensava: hora de testar minha força de combate aprimorada. Com uma inimiga neutralizada, Ji-han viu a notificação do sistema. Restavam 58 sobreviventes, e o tutorial estava chegando ao fim. Logo depois, tremendo por inteiro e com a voz embargada, um homem de armadura exclamou: como você pôde fazer isso com uma garota? A pergunta ficou sem resposta. O que ele viu em seguida foi o inimigo desaparecer da sua frente e surgir bem atrás. Num movimento rápido, Sung Ji-han cravou a arma nas costas do oponente. O grito de dor veio em seguida, mas parecia mais teatral do que real. Virando-se com um sorriso sarcástico, o guerreiro declarou: essa é a armadura exclusiva da Turtle Guild. Não dá pra perfurar com uma arma tão fraca. Mal terminou de falar e sentiu uma rajada de golpes, todos no mesmo ponto. A armadura começou a rachar. Atônito, gritou: seu maluco! Você mirou tudo no mesmo lugar? A rachadura virou uma abertura, e foi por ali que Ji-han finalizou o inimigo. Com um olhar frio, ele comentou: de que adianta essa mulher ou essa armadura, se você só sabe brincar por aqui? Depois do sermão, ele concluiu com um sorriso sombrio: parece que você precisa encarar a realidade, de verdade. Algum tempo depois do fim da batalha da Bronze League, um dos chefes da área de RH da Guilda Divergente acessava a gravação da luta. Observando uma parte do vídeo, a chefe do terceiro departamento, Lee Ha-young, comentou impressionada: uau, não é incrível? E ouviu de volta: ufa, que alívio. Sem entender, uma garota atrás dela perguntou: alívio por quê? Lee Ha-young respondeu, olhando de lado para Lin Ga-young, sua guarda-costas e membro da guilda. Quero dizer, que bom que esse cara não caiu no seu grupo. Analisando o ranking final da Bronze League, Lee Ha-young disse: você poderia ter sido eliminada do jogo, mesmo sendo a segunda colocada. Aproximando-se ainda mais da guarda, Lee refletiu em voz alta: será que vale a pena evitar uma briga caso encontremos esse garoto? Mas ao perceber que Lin desviava o olhar, visivelmente incomodada, Lee suspirou e pensou: ai meu Deus, parece uma criança, e disse: sem chance do meu Yun perder. Enfrenta ele e mostra quem manda. Lin respondeu com calma: tudo bem, minha senhora, eu vou evitar a luta. Mas Lee Ha-young foi direto: não, isso é uma ordem. Precisamos de dados. Então lute. Lin baixou a cabeça respeitosamente: se é o que deseja, cumprirei sua ordem. Enquanto a diretoria se retirava, Lin Ga-young voltou a olhar para a tela, onde o garoto lutava. Pensativa, murmurou: tenho quase certeza de que já vi esse cara antes. Lin Ga-young, aliás, era mais do que uma simples guarda. Membro da Divergent Guild e uma caçadora ranqueada S, ela era a queridinha da guilda e um símbolo de orgulho. Tudo estava indo perfeitamente bem, até a aparição de Sung Ji-han. Enquanto isso, outro espectador olhava para a leaderboard e gritou surpreso: não acredito. Um membro da equipe de recrutamento da Turtle Guild comentou, boquiaberto. Ele ficou em primeiro lugar sendo apenas nível 2, sem nenhuma guilda e sem equipamento. Ao lado dele, um guerreiro da competição perguntou à arqueira: quando é que a gente vai comer? Ela respondeu com um facepalm: cala a boca, por favor. O recrutador continuou indignado. Ele deu 6 voltas com uma calça de moletom velha. Isso é o mesmo que entrar na arena pelado. Observando a última cena do garoto na arena, um dos membros do time de scouting murmurou: quem é esse cara? Enquanto isso, Sung Ji-han estava deitado no sofá após a batalha, encarando uma notificação: você ficou em primeiro lugar no tutorial. Como
Como recompensa, receberá Platinum 50% de experiência. Você subiu 3 níveis, do 3 ao 6. Sorrindo, ele comentou: level up rápido, como esperado de níveis baixos. Em seguida, outra mensagem apareceu: o tutorial não concede pontos de equipamento. Ele refletiu: beleza, vou investir todos os 3 pontos em combate. Logo após, apareceu a confirmação: poder de combate aumentado de 6 para 9. Ele então notou uma placa com outra recompensa. Título: vencedor da Liga de Bronze. Bônus: base 1 em todos os atributos e Plause 20% de experiência, válido apenas na Bronze League. Ele sorriu. Esse bônus só funciona aqui, mas ainda assim é ótimo. Abrindo sua janela de status, comentou animado: se todos os atributos subiram 1 ponto e o combate tá em 10 agora, a Bronze League vai ser moleza. Pensando no futuro, murmurou: a Silver League começa no nível 25. Preciso focar em ficar mais forte. E ao olhar para a aba da classe, ele falou com convicção: é isso, ainda dá tempo de conseguir uma. A obtenção de uma classe era um marco importante na vida de qualquer jogador, e ele sabia que, sem uma, não poderia avançar direito. Afinal, havia apenas 4 tipos de classe. O primeiro é um guerreiro, o segundo é um arqueiro, o terceiro é um mago e o quarto é um jogador de suporte. Em sua vida passada, Jihan escolheu a classe guerreiro. Pensando sobre qual classe deveria escolher agora, o garoto refletiu: eu já senti o poder de um guerreiro uma vez, e se eu escolher isso de novo, vai ser muito mais fácil progredir. Depois da regressão, eu ganhei acesso à loja de conquistas. Então, posso adicionar a classe de guerreiro quando quiser, disse ele com um sorriso malicioso. Agora, eu não preciso escolher a classe de guerreiro, não é incrível? No momento seguinte, estendendo a mão para a lista de classes disponíveis, pronto para escolher a que gostaria de experimentar, Jihan declarou com confiança: a classe que eu quero dessa vez é muito boa. Depois de um tempo, quando a competição começou novamente, os participantes receberam uma notificação do sistema que dizia: bem-vindos à Liga de Bronze de Panamá. Desta vez, o tipo de tarefa será defesa. Com essa notificação, todos os jogadores foram transportados para as torres nas muralhas. Em frente a elas, se reunia uma multidão de mortos-vivos, dos quais precisariam se defender. Assim que chegaram aos seus locais de teste iniciais, todos os jogadores receberam outra notificação: a missão principal é proteger o cristal e sobreviver ao ataque dos zumbis. Essa batalha só terminaria quando restassem apenas 5 torres com jogadores e cristais intactos. Uma dessas torres foi ocupada por Gaon, uma integrante da guilda Divergente, e a 23ª colocada no ranking de membros da guilda. Observando ao redor antes do início da batalha, a garota pensou: mesmo que isso seja considerado só um jogo. Olhando para a horda de zumbis repulsivos avançando sobre as torres, ela comentou mentalmente com desgosto: é uma visão bem nojenta. Logo depois, 2 feixes de luz apareceram atrás dela, significando apenas uma coisa: 2 jogadores foram convocados para ajudar na missão de defesa. Os 2 ajudantes eram garotos, um deles era mago, o outro, arqueiro. Ao verem onde tinham sido lançados, o arqueiro comentou com desapontamento: logo esse mapa? Defesa, respondeu a garota de forma seca. Observando seus novos aliados, Gaon pensou: as pessoas com quem vou fazer essa missão têm equipamentos de arqueiro de rank B e pertencem à guilda LK. Olhando para um dos colegas que acabara de se juntar ao time, ela analisou mentalmente: o mago parece não estar afiliado a nenhuma guilda, e tem equipamentos excelentes. Depois de avaliar os equipamentos do outro aliado, ela concluiu com confiança: é um time até que bom. No momento seguinte, ela olhou para cima, onde outro feixe de luz brilhante surgiu. Ela sabia o que aquilo significava. O membro mais importante do time para esse mapa estava chegando. Quando a luz atingiu a torre, Gaon pensou: um jogador de suporte. Protegendo-se da poeira que subiu, ela completou mentalmente: defesa. No fim, essa é uma batalha de resistência. A ajuda de um jogador de suporte é absolutamente necessária. Mas assim que a luz dissipou, a garota ficou em choque. Ao ver quem era, ela murmurou confusa, enquanto olhava para o rosto do jogador recém-chegado. É ele. Nesse exato momento, Jihan, agora no campo de batalha em modo de defesa, notou o olhar surpreso dos colegas e perguntou: o que foi? Quando percebeu que não era o único na equipe, soltou um suspiro frustrado. Droga, era melhor estar sozinho do que assim. Agora, voltamos 20 minutos no tempo. Logo após selecionar a classe de suporte, Jihan recebeu uma notificação do sistema: você selecionou a classe de suporte. Alerta: essa classe não combina com o perfil do jogador. Tem certeza que deseja escolher a classe de suporte? Olhando para a notificação, Jihan respondeu com firmeza, tocando no botão de confirmação. Sim. Mentalmente, ele pensou: existe apenas um motivo para eu escolher a classe de suporte, mesmo que até o sistema tente me desencorajar. Logo depois, ao olhar novamente para a notificação, viu que a escolha tinha sido concluída. A classe de suporte agora estava registrada no seu perfil. Após adquirir essa classe, Jihan refletiu sobre o motivo real da escolha: a característica do poder
poder divino, que é desbloqueada ao selecionar a classe de suporte. Essa é a chave para desenvolver uma nova habilidade única, mas elevar essa característica era extremamente difícil. É praticamente impossível melhorá-la com treino, diferente das outras. Quase não existe outro método, exceto investir os pontos restantes nela. Jihan recebeu uma arte divina sem nome, e agora só investe os pontos em poder de combate. Lembrando como distribui os pontos por nível, ele pensou, não posso desperdiçar esses preciosos pontos livres. Tendo feito algumas jogadas para melhorar sua posição e atingir o objetivo com mais facilidade, o rapaz sorriu maliciosamente e disse, eu conheço outro método que é vantajoso para todos. Depois de se mover para o campo de batalha, como um jogador de suporte, ele adicionou com confiança uma habilidade que poucas pessoas conheciam. Ao mesmo tempo, ao observar o último jogador que entrou no time, Lin Galion achou que ele fosse um sapador. Quando o mago viu quem havia chegado como suporte, levou a mão à testa e exclamou, ah, droga, ele vai me deixar maluco. É, por isso que eu não queria participar da temporada do torneio. No momento seguinte, apontando para o rapaz, gritou, olha só o equipamento dele! Você é um mendigo? Acha mesmo que eu comprei equipamentos caros para carregar perdedores como você? Em resposta aos gritos, o arqueiro ao lado tentou acalmar o mago e disse, acho que você está exagerando um pouco. Por favor, se acalme. O mago, afastando a mão do amigo para que não tocasse em seu equipamento, exclamou, me deixa em paz! E você ainda diz isso, mesmo vendo esse erro da natureza? Continuando a expressar sua insatisfação, gritou, droga, me deixa em paz. Eu não quero participar disso. Ouvindo isso, Lingá fechou os olhos e pensou em como eles eram barulhentos e que seria uma tarefa difícil estar em equipe com um troll como aquele. No instante seguinte, ela ouviu o mago gritar novamente, me solta! Ao abrir os olhos, viu que Isgi o segurava pela gola, erguendo-o no ar. Sem entender o que estava acontecendo, ela apenas congelou no lugar, confusa, sem interferir, enquanto o mago continuava a gritar. Eu disse para me soltar, seu desgraçado. Após ouvir os desejos do amigo, Jihan respondeu com uma voz calma. Como quiser. O mago exclamou surpreso, e no momento seguinte, Sung Ji o soltou. Depois de balançá-lo, o lançou na multidão de zumbis do lado de fora da muralha. Ao perceber o que tinha acontecido, o mago caiu em meio a gritos frenéticos. Durante o lançamento, Sung Ji usou seu poder marcial e arremessou o mago em direção aos monstros, mantendo-se naquela pose de riso congelado, enquanto os outros jogadores apenas observavam. Segundos depois, o mago estava lá embaixo, nos braços dos zumbis, que consideraram aquilo um banquete apropriado, afastando-se da muralha para aproveitar o presente. Após o arremesso, Jihan ajeitou suas roupas e disse com confiança, se não quiser participar, então nem jogue. Ainda tem alguma dúvida? Jogando seu bastão de aço sobre o ombro, acrescentou com firmeza, posso me virar muito bem sem você. Depois de ser jogado para fora da torre algumas vezes, o mago caiu de joelhos e começou a se curvar diante de Jihan, assustado, exclamando, eu vou me esforçar mais. O nome desse sujeito era Kingu. Ele era o mago da equipe, e ao perceber seu erro, agora implorava por misericórdia diante do sapador. Ele gritou assustado, você já não me matou vezes o suficiente? A razão para essa mudança drástica em sua atitude era simples. Na Liga Bronze, em uma missão de defesa, todos os participantes têm direito a 3 erros, ou seja, 3 vidas. Depois que Jihan o lançou da torre e ele morreu, foi imediatamente revivido, mas restavam-lhe apenas 2 vidas. Ao reaparecer, Jihan o lançou novamente dizendo, ah, é mesmo, você pode renascer aqui. E essa foi sua segunda morte. Com apenas uma vida restante, se morresse novamente, estaria fora. Após a segunda ressurreição, olhando o comportamento de Jihan, Kingu perguntou, por que você de repente resolveu mudar assim? Curvando-se, respondeu, a partir de agora, vou dar tudo de mim. Com a cabeça abaixada, Kinhun pensou, aterrorizado, eu não posso ser o primeiro a morrer. Se eu cair, meu nível vai ser rebaixado por causa da penalidade, e a habilidade que gastei tanto dinheiro para obter vai simplesmente desaparecer. Se o nível de um jogador cai abaixo dos requisitos mínimos, ele perde a habilidade. Ouvindo as súplicas, Jihan perguntou surpreso, você não mudou de ideia rápido demais? Lembrando o que ele fez após sua primeira ressurreição, Jihan acrescentou, tente usar sua habilidade como antes. Kingu, usando sua magia de bola de fogo, gritou, fiquem longe de mim, bola de fogo. No entanto, seus feitiços não surtiram efeito em Jihan, que repeliu todos os ataques, se aproximando do mago e dizendo com um tom ameaçador, seu fogo não é ruim. Ao receber algum elogio, Kingu sorriu nervosamente e respondeu, sim,
O fogo é correto. Ao olhar para baixo, de onde subiam para destruir o cristal, percebeu que os magos de fogo eram os mais valiosos nesses mapas. Demonstrando sua habilidade com confiança, disse: estou atualmente no nível 15. Voltando-se para Lingá, que estava atrás, acrescentou: você não quer perder o lutador mais valioso dessa missão. Em resposta, a garota rangeu os dentes internamente pensando: onde foi que eu já vi esse cara? Ao observar o mago novamente, Lingá Yun lembrou: isso significa que Kingu era um ex-membro de uma das 10 maiores guildas, mas falhou 4 vezes ao tentar chegar à Liga Prata. Desde então, passou a provocar brigas do nada. Da última vez, ele se tornou motivo de piada entre seus companheiros, e furioso, colocou fogo em todos gritando: morram, desgraça! Concluindo mentalmente, Lingá pensou: em resumo, um lixo. No momento seguinte, após ouvir que era valioso para o grupo, Kingu disse com ofensa: mas eu tenho uma condição. Apontando para Jihan, continuou: você me jogou fora. Peça desculpas e eu participo. O arqueiro, ouvindo isso, exclamou alegre: uau, ótima ideia. Vamos nos esforçar agora. Mas por dentro, Kingu pensava, irritado: desgraçado, só espera. Na próxima, antes que pudesse concluir o pensamento, sentiu-se sendo levantado pela gola novamente. O mago disse confuso: o que está acontecendo? Enquanto o arqueiro, antes animado, agora sorria de forma maliciosa. Jihan, se preparando para outra lição, disse: você quer mesmo que eu peça desculpas assim? Percebendo o que viria, o mago gritou: espera aí! E foi lançado no ar. Girando o bastão de aço para rebater o mago no ar, Jihan murmurou: as pessoas podem mesmo achar que fui eu quem começou a briga. E com isso, atingiu o mago, lançando-o de novo nos monstros. Todos assistiram Kingu ser arremessado para baixo outra vez, gritando de pavor. Após resolver o problema de quem queria fazer suas próprias regras, Jihan declarou com confiança: vá embora se não quiser ajudar. Olhando para o home run, ele acrescentou: da próxima vez, aprenda a tratar melhor os outros. O arqueiro, vendo seu colega ser eliminado permanentemente, murmurou em choque: ele realmente finalizou o cara. Com a notificação do sistema confirmando a morte de Kingu, os zumbis quase chegaram ao topo da torre, a poucos metros de distância. Enquanto observavam os outros jogadores lutarem, ouviram exclamações: como esperado de um mago de fogo. Que poder destrutivo impressionante. Se continuarmos nesse ritmo, não vamos terminar em último. Vamos assar uns marshmallows. Ao ver como os outros avançavam, o arqueiro comentou frustrado: é por isso que precisávamos de um mago! O que vamos fazer agora? E reclamando ainda mais, completou: teria sido ótimo se tivéssemos conhecido um mago de fogo e pedido ajuda. Aí não precisaríamos ter matado ele tão cedo. Nesse momento, ao ouvir um som do sistema, Jihan abriu a janela e viu uma missão limitada: ficar em primeiro lugar entre 10 torres. Recompensa de 1000 pontos de conquista. Logo depois, outra notificação: uma cadeia de missões havia aparecido. Surpreso, ele murmurou: uma cadeia de missões? Ao abrir, viu o objetivo: destruir 1000 zumbis sozinho. Recompensa: 3000 pontos de conquista. Vendo os requisitos, ele disse: 1000, sozinho, e pensou: essa missão é impossível por causa do limite de tempo. Mas assumindo uma postura pensativa, concluiu: só que a recompensa é grande demais para desistir. Enquanto observava, de longe, Lingá apenas condenava Jihan em silêncio. Ele é a pior pessoa que já conheci. Virando o rosto, pensou: mesmo com essas estatísticas, ele escolheu ser um suporte. Nem quem entra só para se divertir age assim. Focando em Jihan novamente, concluiu: ele não vale a pena ser recrutado pelos divergentes. Enquanto isso, o arqueiro, ainda insatisfeito, gritou: ei, fala alguma coisa! Por que tá me ignorando? Se você vai continuar agindo assim, por que não luta sozinho? Ao ouvir essa proposta de seu aliado na luta pela sobrevivência, Jihan ficou surpreso. Ele realmente poderia fazer isso? Ao ouvir o pedido para lutar sozinho, o arqueiro exclamou, confuso, enquanto ao mesmo tempo se concentrava em seus pensamentos. Sung Jihan pensou que talvez conseguisse completar a missão se monopolizasse todos os zumbis. Quando o inimigo se aproximou do topo da torre, Lin Galleon sacou sua espada e disse: eu ficarei na linha de frente. Senhor Aporte, fique atrás. E então pensou: esse jogo está estragado, mas como jogador tenho que aceitar. Antes que terminasse seu pensamento, ouviu o jogador de suporte dizer: não se preocupe, está tudo bem. Sem entender o que ele acabara de dizer, a garota respondeu confusa: como assim? Ao que ele respondeu: eu já disse tudo, vou lidar com todos eles sozinho. Continuando a afirmar que estava tudo sob controle, Sung Ji disse: é por isso que a senhorita guerreira vai proteger o senhor arqueiro. O arqueiro atrás dele respondeu confuso, mas o dedo apontando não era apenas surpresa ou desaprovação. Ele estava apontando para o inimigo, que já havia escalado a torre,
e gritou, apavorado, ao ver o mesmo zumbi ensanguentado. Pegando sua arma junto com Lin Galeon, o arqueiro exclamou que aquele zumbi era diferente dos normais. Seu corpo inteiro era feito de líquido, e por isso não podia ser derrotado com ataques físicos. Ao avaliar o inimigo que apareceu pela primeira vez, o arqueiro assustado exclamou, esse é um péssimo adversário para nós. Ao mesmo tempo, Sung Ji-han ignorou os comentários dos companheiros e partiu para o combate contra o primeiro inimigo de uma lista de 1000 que precisava derrotar. Assim que atingiu o inimigo com seu bastão de aço, o zumbi imediatamente se despedaçou e pegou fogo com chamas brilhantes. Ao testemunhar esse milagre, a garota exclamou confusa, o que diabos foi isso? Observando a cor das chamas que envolviam o inimigo derrotado, Lin Galeon comentou surpresa. Outra chama sagrada? Logo depois, voltando o olhar para o rapaz que havia feito o impossível, ela disse admirada, isso é poder divino. No momento seguinte, Sung Ji-han entrou em frenesi, e todos os inimigos que subiam a torre eram imediatamente derrotados por ele. Enquanto brandia seu bastão, ele pensava, não faço ideia se vou conseguir, mas preciso tentar. Preparando-se para uma longa batalha, ele concluiu, pelo menos eu tenho que tentar. À medida que destruía inimigos, começou a receber notificações do sistema indicando seu progresso. Na última notificação, missão em cadeia, zumbis destruídos, 6 de 1000. Segundos depois, mais inimigos subiram a torre. Após derrotá-los, a notificação dizia, zumbis destruídos, 12 de 1000. O progresso aumentava rapidamente, à medida que os monstros subiam em ritmo frenético. Notificações 17 e 18. Zumbis destruídos, 19 de 1000. Zumbis destruídos, 26 de 1000. Quando o progresso chegou a 2,6%, os inimigos passaram a atacar com ainda mais intensidade, sedentos por carne. Nesse momento, Sung Ji fez uma pausa enquanto os inimigos chegavam ao topo e pensou, ataques físicos não funcionam em zumbis ensanguentados, apenas quando eu quero que funcionem. Então, ele liberou seu poder divino gota a gota novamente. Notando outro zumbi ensanguentado em seu campo de visão, Ji-han, mantendo sua estratégia, pensou, e destruí-lo com um único golpe. Enquanto seus companheiros assistiam ele enfrentando sozinho a invasão, o arqueiro exclamou, esse jogador de suporte é inacreditável. Ele é maluco. Mudando sua frustração para admiração, ele completou, bom, se ele tem esse nível de habilidade, não importa se for um pouco rude. Boa sorte para ele. Enquanto observava a luta de Sung Ji-han, Lin Galeon pensou nervosa. Ele luta livremente com esse poder divino, sem desperdiçar uma gota sequer. Esse controle é simplesmente absurdo. Continuando a refletir mentalmente, a garota acrescentou, o mais surpreendente é que essa pessoa é um homem. Observando a precisão com que ele golpeava a cabeça dos inimigos, Lin Galeon pensou, ele acerta todos com precisão absoluta. Depois de um tempo, quando a barra de progresso atingiu 21%, 210 de 1000 inimigos, o sistema notificou, condições atendidas. Após receber o efeito de restauração, Ji-han recebeu uma nova notificação. Você compreendeu plenamente a fé do outro mundo. Seu poder divino aumentou de 6 para 7. Sorrindo maliciosamente, ele pensou, descobri outra forma de aumentar meu poder divino. Brandindo o bastão e pronto para continuar a luta, ele declarou mentalmente, muito bem, vamos continuar assim. Nesse momento, sentiu um novo fluxo de energia e poder divino. Com alegria, pensou, realmente, funcionou! Imaginando em sua mente o chapéu de sacerdote e outros itens religiosos, ele pensou, objetos divinos são sagrados. Em 2010, quando os estudos em Zaleia começaram, esses itens eram vendidos a preços altos, dizendo que continham segredos. Mas 10 anos depois, nenhum segredo havia sido revelado. Por isso, o valor dos objetos caiu, principalmente dos objetos divinos. Ou seja, a maioria das pessoas nem sabia que tais objetos existiam. Sacerdotisa Sofia, uma das 3 melhores jogadoras da American Leaders Guild, disse, enquanto se preparava para treinar, eu aumentei meu poder divino com um item de outro mundo. Ouvindo isso de uma velha amiga da vida passada, Sung Ji-han perguntou, surpreso, do que você está falando? Na filial americana da guilda, Sofia continuou, o poder divino pode ser fortalecido por objetos divinos de outro mundo, mas depois da conversão do treinamento, eles não funcionam. Surpreso, ele ouviu ela dizer com firmeza, claro que funcionam, foi assim que me tornei uma sacerdotisa. Ela contou que, ao segurar um item e orar por muito tempo, você recebia poder divino, embora as condições variassem entre os itens. Ouvindo esse método estranho, Sung Ji-han levou a mão à cabeça. Inacreditável que ninguém saiba de uma forma tão simples assim. Mas também pensou, não adianta. Mesmo que surjam boatos, esses itens são incrivelmente raros.
Refletindo sobre o assunto, ele concluiu mentalmente que era verdade, e que esse método só funcionava durante o treinamento. Ele também pensou: com isso, eu poderia monopolizar todos os objetos divinos. Ouvindo isso, Sofia pensou na ideia e respondeu: bom, não é bem assim. Após mencionar essa informação valiosa, Ji-han pensou: informação que quase ninguém sabe. Sofia então completou: há alguém mais que está constantemente colecionando objetos divinos. Ao ouvir isso, Sung Ji-han concluiu: então, existe outro jogador que também possui isso. Depois de voltar no tempo e visitar a cobertura do Rei da Espada, Ji-han viu muitos objetos divinos diante dele. Pensando consigo mesmo, olhou para os artefatos, agora inúteis, e pensou: todos os objetos divinos, seus poderes se esgotaram, estão vazios. Na sua frente estavam cálice sagrado, status desativado, cruz de outro mundo, status desativado, medalhão, status desativado. Olhando para todos aqueles itens agora inúteis, Ji-han se perguntou se aquilo fazia sentido. Porque todos estavam totalmente drenados? Então pensou: eu só conheço uma sacerdotisa que coletava esses itens, minha irmã mais velha, Song Gi-ah. Lembrando da imagem da família do Rei da Espada, Ji-han mergulhou nas memórias de quando sua irmã ainda estava viva. Ele pensou: junto com In, ela foi a melhor heroína e líder da Coreia. Sem querer lembrar exatamente o que aconteceu com Sung Jae, vestiu sua camisa e saiu do quarto pensando: a morte dela é uma longa história. Ao sair, viu um artefato de poder divino e o adicionou aos itens que ela deixou para trás. Focando no que o ajudaria na batalha contra os inimigos, pensou: só consegui encontrar esse bastão de aço. Ao pegar o artefato, surgiu a descrição: bastão de aço, objeto divino de outro mundo. Classificação EA. Os sacerdotes de outro mundo fortaleciam sua fé golpeando os membros de seu culto na cabeça com ele. Após reler a descrição, Ji-han pensou: dá pra perceber só lendo isso. Voltando do passado à realidade, onde enfrentava o teste de sobrevivência na torre, Ji-han afirmou com confiança: é isso, preciso esmagar as cabeças dos zumbis. Depois de destruir algumas centenas de inimigos, ele notou um efeito. O nível do item aumentou. Ele agora pode absorver uma boa quantidade de poder divino, e o peso é perfeito para ataques. Ao mesmo tempo em que observava a batalha, Lin Gaon congelou no lugar e pensou: ele tem um treinamento físico incrível, mas como é possível manter tanto controle assim? Logo depois, ouviu uma exclamação: uau, isso é incrível! Imediatamente o arqueiro apontou para uma torre vizinha e disse: mas o guerreiro ali? Aquela torre caiu. Eles foram muito elogiados e ficaram entre os 5 melhores. Continuaram comemorando o fato de ainda estarem resistindo graças ao seu trabalho em equipe. O arqueiro ignorou o zumbi que se aproximava e gritou: eu também! Posso entrar na luta? Sem esperar que algo ruim acontecesse, a garota reagiu com precisão ao ataque do inimigo e o eliminou com alguns golpes de espada, salvando assim seu aliado. Notando o comportamento estranho da garota, Ji-han ficou intrigado. O que aconteceu com ela de repente? Ela parecia familiar. Ji-han olhou para o perfil da guerreira da equipe. Sung Ji se surpreendeu ao ouvir em sua mente o nome Espada da Flor de Ameixeira enquanto continuava a repelir os monstros. Enquanto pensava, ele nocauteou um deles com um soco e refletiu. Ela era famosa por ser a rainha da espada por um tempo, mas teve um final trágico. Recordando um momento de sua vida passada, Ji-han pensou: ela morreu pelas mãos de Yoon-ji-ki, e eu preciso salvá-la desta vez. No instante seguinte, seus pensamentos foram interrompidos pela garota, que gritou chamando sua atenção. Ei, suporte! Está me ouvindo? Ele respondeu: sim, tem um problema de qualidade aqui. Linga, observando o garoto fazendo todo o trabalho sozinho, disse: você não se importaria com nossa ajuda, certo? Se nos juntarmos, nosso time pode assumir o lugar da equipe atual. Ao ouvir a proposta, Sung Ji-han rapidamente abriu a janela de status para revisar suas estatísticas e verificar o progresso da missão. Olhando para o placar, viu que estavam em 5º lugar. Então pensou: estamos em 5º, com 398 voltas completas. E olhando o progresso da missão, viu que faltava apenas um monstro. Ainda falta muito. Depois, viu o cronômetro, 1 minuto e 28 segundos restantes. Temos pouquíssimo tempo. Concluindo sua análise, Ji-han olhou para a guerreira e pensou: a espada da flor de ameixeira pode se virar sem mim. Foi quando o arqueiro exclamou: temos uma equipe simplesmente imbatível. Após avaliar a força da equipe e a situação geral, Ji-han disse com confiança: tudo parece estar sob controle. No momento seguinte, ele pulou e correu até a beira da torre, gritando: continuem, vou deixar eles com vocês. Depois de transferir a responsabilidade de proteger o cristal, Ji-han pulou da torre em direção à multidão
legião de zumbis, para acumular abates rapidamente. Seus companheiros, ao ouvirem isso, olharam surpresos e ficaram sem palavras ao vê-lo alcançar o chão. Alguns zumbis que escalavam a torre decidiram segui-lo e também pularam. Enquanto isso, Sung-ji, preparado para uma farm rápida, disse confiante: "Vou reunir todos os que restaram e preparar meu bastão de aço para um ataque em massa." Ao aterrissar na multidão, ele liberou uma explosão de poder divino e disse mentalmente: "Vou despedaçá-los." Vendo tudo do topo da torre, o arqueiro ficou chocado. Uau! Eu ainda estou tentando entender. Logo após a poderosa explosão, o placar foi atualizado e a equipe de Han subiu para o primeiro lugar. O arqueiro gritou: "Deus, somos os primeiros!" Logo depois, uma nova notificação do sistema apareceu. "Vocês são os últimos sobreviventes." Soji recebeu outra notificação. "Você completou a missão limitada de alcançar o primeiro lugar entre as 10 torres." Ele soltou um suspiro decepcionado e pensou: era o que eu esperava. Depois refletiu: quantos eu consegui derrotar? Ao verificar o progresso da missão, viu que havia destruído 560 zumbis de 1000. Em seguida, apareceu a mensagem: "Jogo encerrado." Voltando ao topo da torre após completar a missão, Sung-ji foi recebido pelo arqueiro, que correu até ele. "Suporte, muito obrigado, você foi incrível." Ignorando o companheiro entusiasmado, Sung-ji pensou: talvez eu devesse tentar de novo, agora que estou mais forte. Continuando a ignorar o arqueiro, ele acrescentou frustrado: "Mas é improvável que uma missão como essa aconteça de novo." Olhando para fora da torre para ver o que causou tantos danos, ele ouviu o arqueiro gritar: "Vamos estar no mesmo time da próxima vez." Vendo o rastro de destruição que Ji-han causou sozinho, Ling-aon ficou chocada. Não faz sentido. Como um jogador solo conseguiu isso? Observando o solo rachado e a cratera deixada pelo impacto, pensou: ainda mais sendo suporte e abaixo do meu nível, isso deve ser um erro. Logo depois, o arqueiro, já tendo dito tudo o que queria, disse: "Bom, vou nessa." Imediatamente após a despedida, apareceu uma notificação. Seu aliado saiu. Ajustando o casaco, Sung-ji pensou: também preciso sair e receber a recompensa. Antes que pudesse deixar a torre, uma garota o chamou: "Sung-ji-han." Ele ficou surpreso ao ver que era a espada da flor de ameixeira, com um semblante preocupado. Perguntou: "Como você sabe meu nome?" E pensou: não tem como a gente ter se encontrado antes. Como ela me conhece? Ao lado dele, Ling-ai tentou organizar os pensamentos. Preciso falar com ele. Reunindo coragem, a garota olhou para o aliado e pensou com convicção: alguém com esse potencial precisa entrar para a guilda divergente. Continuou: como membro da guilda, é meu dever recrutá-lo. Com uma expressão séria disse: por favor, me dá seu número. Logo depois de dizer isso, percebeu o que tinha feito e pensou confusa: espera, o quê? Entrando em pânico, deu um passo para trás, virou-se para Ling-aon e Sung-ji-han disse surpreso: desculpa. A garota, corando de vergonha, disse: me desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Tentando se justificar, pensou: pedir o número dele logo na primeira conversa. Que ideia horrível. Nervosa, explicou: eu sou da guilda divergente. Estamos recrutando novos membros. Antes que pudesse terminar, o garoto a interrompeu com firmeza. Desculpa. Se preparando para sair, disse: não lembro meu número. Ao ouvir a recusa, a garota abaixou a cabeça desapontada. O que acabou de acontecer? Procurando o botão de logout no sistema, Sung-ji-han disse: da próxima vez que nos encontrarmos, eu te passo meu número. Agora, tchau. Logo depois, uma notificação apareceu. Aliado Ling-ayuni saiu. Ela pensou: como assim ele não lembra o próprio número? E surpresa refletiu: ele me rejeitou. Desse jeito? Enquanto isso, já em casa, Sung-ji pensava: antes eu usava um número americano, mas qual era mesmo o coreano? Andando pela rua tentava lembrar: não posso perguntar isso pra ninguém. Logo depois, olhou para cima e refletiu: ah, eu acabei de ser aceito na guilda. Continuando seu caminho, pensou: parece que me destaquei entre todos os outros. Sem querer, ouviu um barulho vindo de uma faixa e viu um anúncio dizendo que ele havia sido recrutado pela guilda. Percebendo o que aconteceu, pensou: na verdade, eu poderia pedir o número dela, mas ainda não quero entrar em nenhuma guilda. Após encerrar os pensamentos sobre jogar em equipe, abriu sua janela de perfil e disse: por enquanto, meu foco é o jogo em equipe. Olhando seu status, disse: subi 2 níveis. Agora estou no nível 8 e consegui 1.500 pontos de equipamento. Refletindo sobre os resultados da última missão, pensou: nada mal, especialmente por ter aumentado meu poder divino. No momento seguinte, abriu a loja de equipamentos e viu que todos os itens custavam no mínimo 3.000. Decepcionado, pensou: não tenho dinheiro para nada. Descontente com os preços, virou-se e pensou: era bem mais barato nos anos 20. Enquanto se aproximava da cobertura do Rei da Espada, onde estava morando no momento, ele pensou consigo mesmo: vou voltar para
casa e vasculhar o porão da minha irmã de novo, ver se encontro algo útil. Usando o elevador, o rapaz apertou o botão e esperou enquanto o elevador descia, ao som da mensagem do sistema anunciando o fechamento das portas. Depois que o elevador foi ativado, Sung Ji-han chegou ao andar desejado e abriu a porta para entrar. Foi quando, de repente, viu algo incomum em sua casa. Bem à sua frente, no batente da porta, havia um sapato de outra pessoa. Ao notar aquilo, ele exclamou confuso e deixou cair sua sacola de compras no chão. Parecia fora de si e correu rapidamente para dentro para ver quem era o visitante. Enquanto caminhava em direção à porta, pensava consigo mesmo: todo mundo tem um momento na vida do qual se arrepende, e eu me arrependi de muitos na minha vida passada. Ao estender a mão para a maçaneta, pensou: de verdade. Ele abriu a porta e começou a andar lentamente para dentro, enquanto dizia em sua mente, ainda sem acreditar: não acredito que esse momento realmente chegou. Mas o principal motivo do seu arrependimento era, ao ver a garota, alguém que ele valorizava tanto e queria proteger do futuro. Ele completou mentalmente: eu não consegui te proteger. Ouvindo o rangido da porta, que indicava que o dono da casa havia voltado, a garota olhou para trás e disse: uau, estou surpresa que você já está acordado. E então saiu para fora. Continuando a conversa com ele, a visitante acrescentou: e então, como está a ressaca? Naquele momento, completamente imerso em seus pensamentos, Sung Ji-han mentalmente disse: eu queria tanto te dizer isso quando a gente se encontrasse.